Estamos de volta para o nosso bloco prático da ação declaratória de constitucionalidade. Certamente você já assistiu o bloco teórico e fez aí os seus registros sobre os itens, os tópicos que nós vamos abrir nessa peça. Bem semelhante à ADI, né? Com o requisito formal na petição inicial, que é a necessidade de demonstrar a controvérsia judicial relevante e alguns cuidados, algumas particularidades no que diz respeito aos pedidos, né? Seja nos efeitos, né, da medida cautelar possível de ser concedida na ADC, seja quanto ao pedido de mérito, em que aqui eu requeiro a concessão, né, a declaração, melhor dizendo, de constitucionalidade da lei ou do ato normativo. Mas não há mistérios. Muito bem, dando sequência aí aos nossos estudos e trazendo sempre para a prática o que não pode ficar só no aspecto teórico, afinal, é essa, né, a grande característica da FGV, uma banca que cada vez mais se consolida em trazer para uma realidade prático-profissional elementos teóricos. Convido todos vocês a fazermos juntos a petição inicial de uma ação declaratória de constitucionalidade. Vamos lá? O caso que eu vou apresentar aqui é uma situação hipotética, ele ainda não caiu no exame de ordem. Nós não tivemos, até então, pode ser na sua prova, uma ADC. Então a gente construiu aqui uma situação para que a gente pudesse, né, trabalhar os elementos na construção de uma ação declaratória de constitucionalidade. No seu material aí, peças e questões, você tem esse mesmo enunciado e uma sugestão aí de resposta que contemplasse, né, todos os elementos importantes de constar na ADC, tá? Só esclareço então que a gente não trabalha diferente do que ocorreu nas demais aulas, uma situação, um problema já cobrado no exame de ordem, exatamente pela ausência, por inexistir essa situação. Mas vamos lá, é um caso bem interessante, em que é possível identificarmos os marcadores, identificarmos o cabimento da ADC, e acredito que é algo bem semelhante você deve buscar, caso seja essa a peça prático-profissional do seu exame. Ok? Vamos lá? Mais uma peça aí pra gente, mais um selo na nossa caminhada e nessa trajetória de sucesso rumo à aprovação no exame de ordem. Você está cada vez mais próximo, um passo à frente para ter a sua tão sonhada carteirinha em mãos. Falta pouco, pessoal. Persistam, vai dar tudo certo. Vejam só. Peça treino. Imagine então a seguinte situação. A lei federal, então eu já tenho aqui uma lei federal, porque eu sei que uma lei estadual ou municipal não pode ser objeto de ADC, número 12.990 de 2014. Ah, que ótimo, ela é pós-constitucional, não é pré-constitucional ou prévia, né? A minha norma parâmetro, conhecida como lei de cotas, assegura que sejam reservados aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias e das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Portanto, né, 20% aí das vagas em concursos públicos na administração direta e indireta do âmbito federal. Muito bem. O artigo 6º da Lei 2.990 dispõe que ela entra em vigor na data da sua publicação e terá prazo de vigência de 10 anos. Ocorre que a lei de cotas é questão controversa, não só no meio político, mas também no meio jurídico. Olha só, aqui está o meu marcador. Há uma controvérsia jurídica, que é o que nos interessa, além de ser um tema, né, controvertido no aspecto político, há também uma controvérsia judicial, no meio jurídico. Esse é o grande marcador, a palavra-chave, olha só, diversos julgados divergentes em primeiro e segundo grau de jurisdição, o que gera manifesta, palavrinha mágica aqui, ó, insegurança jurídica na realização dos concursos públicos federais. Ora, então eu tenho uma lei federal e há divergência, julgados divergentes em diversas instâncias, primeiro e segundo grau de jurisdição, que geram uma insegurança jurídica.
na realização de concursos públicos federais. Porque questiona-se essa controvérsia judicial, ela orbita, ela gira em torno, né, da aplicação dessa norma, da sua constitucionalidade, em que pese ela já ter sido promulgada, publicada, está em vigor e tem aí um prazo de validade de 10 anos. Tá? Vejam que o enunciado não me deixa dúvidas aqui quanto ao cabimento da ADC. Eu tenho aqui o seu principal elemento. Eu tenho aqui uma controvérsia judicial relevante, um estado de incerteza quanto à constitucionalidade que é apenas presumida, ela é apenas relativa dessa lei federal, que é a Lei 12.990. Não seria outra ação, concordam comigo, senão a ADC. Tá? Voltemos então ao enunciado. Bom, o partido XYZ, devidamente representado no Congresso Nacional, já, né, que essa é uma exigência do artigo 103 da Constituição Federal, pretende propor medida judicial, então já vou pensar aqui no controle concentrado de constitucionalidade, capaz de interromper os julgamentos em desfavor da norma. Ora, o partido, ele entende que essa norma é constitucional, mas como há julgados divergentes, ele quer suspender esses processos que têm interpretado desfavoravelmente a norma. De forma, olha só outra pista, pessoal, a produzir efeitos vinculantes e erga omnes. Só pode ser análise da lei em abstrato, ou seja, no controle concentrado. E aqui eu tenho a propositura, o cabimento da ADC, ok? Na condição de advogado contratado pelo partido político XYZ, redija a peça judicial cabível, tá? Muito bem, acabei de ler o enunciado, já fui destacando ali os meus marcadores. Qual que é o próximo passo? A Tárcia tem falado isso para vocês insistentemente, eu também, né? Rascunho. Vamos então rascunhar o esqueleto, a estrutura da ação declaratória de constitucionalidade. Vencido esse primeiro obstáculo que é importante, que é a identificação da peça, eu tenho que então trazer no meu rascunho quais são os elementos dessa peça, para que depois eu possa, com muita tranquilidade, redigir a peça no caderno de respostas, ok? Então vejam só, a gente tem aí um esqueleto, olha que bonitinho, forte, vigoroso, da ADC. Bom, endereçamento, se o parâmetro é a Constituição Federal, aqui a gente endereça ao STF, né? Ao excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Como que fica o nosso preâmbulo? Legitimado ativo. A gente vai trazer aqui que o partido político XYZ, não é isso que foi dado no enunciado, com aquela mesma qualificação importante de partido político que nós vimos lá na aula da ADI. Partido político XYZ, vejam só, pessoa jurídica de direito privado por seu diretório nacional, inscrito no CNPJ número 3 pontinhos e no TSE número 3 pontinhos, com representação no Congresso Nacional, isso foi trazido no enunciado, endereço, sede no endereço 3 pontinho, por seu advogado, com mandato de procuração anexa, com endereço profissional 3 pontinhos, para recebimento das comunicações processuais, nos termos do artigo 77, inciso 5º do CPC, vem propor, trago a peça e a fundamentação. Ação declaratória de constitucionalidade, com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal e a Lei 9868 de 98, ok? Então vejam só, trago aqui a peça e o fundamento. Então destaco o legitimado ativo, trago a ação declaratória de constitucionalidade, o fundamento constitucional e legal, lembrando que não há aqui a legitimação passiva. Então, o meu preâmbulo fica em defesa da lei, e aí eu poderia até trazer aqui no preâmbulo, né, o enunciado já deu, em defesa da lei 12.990, vejam só, de 2014, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Tá? Então vejam que aqui, né, eu não coloco em face de não há legitimação passiva, eu estou na defesa da constitucionalidade dessa lei, que já presume-se relativamente constitucional.
Vamos trazer então do objeto, né, um resumo aí do enunciado. O objeto é a própria lei 12.990. A competência para processar e julgar a ADC do Supremo Tribunal Federal, com base, né, no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Tenho aqui, né, uma lei federal versus Constituição Federal. Então, quem julga a ADC é o STF. Vou trazer um parágrafo, né, para explicitar, então, a competência do Supremo. Depois, tratar da legitimação ativa do partido político e o preenchimento do requisito, né, que é ter representação no Congresso Nacional. Não há, contudo, legitimação passiva. Então, não vou abrir um tópico para falar da legitimação passiva. Qual que é o requisito formal aqui da ADC? Abrir um tópico para tratar dessa relevante controvérsia judicial. Como vimos, né, eu vou colocar aqui que há divergência na primeira e na segunda instância quanto aos julgados. Essa situação ela gera insegurança jurídica, um estado de incerteza, razão pela qual enseja a propositura da ADC. Ok? E mais à frente, nos pedidos, peço a juntada até, né, desses acordos, né, que demonstram, que comprovam a controvérsia judicial, que certamente, né, vem caracterizada no enunciado. Ok? Esse elemento aí é novo. Possibilidade de medida cautelar, nos termos do artigo 21 da Lei 9868, seria o caso, né? Penso eu que cabe nessa situação a medida cautelar, porque a gente tem presentes aí o fumus boni iuris, o periculo in mora, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Os pedidos são concessão da medida cautelar para suspender o julgamento dos processos, apenas, né? Não peço a suspensão da norma, que envolva a aplicação da lei 12.990 até o seu julgamento definitivo. Eu tirei isso aqui da redação lá do artigo 21 da Lei 9868. Ao final, pedido de mérito, seja julgado procedente o pedido e declarada a constitucionalidade da norma. Vou requerer ainda a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 19 da lei. Lembrando, né, que não será necessário a oitiva do AGU. E, por fim, olha lá, a juntada da lei, que se pretende declarar a constitucionalidade, e julgados que demonstram a divergência jurisprudencial, valor da causa e o encerramento da peça. Então, numa situação como essa, feito aqui o meu rascunho, olha só, a nossa peça ficaria mais ou menos assim. Endereçamento, você pode fazê-la aí também no seu caderno, ao STF. O preâmbulo, né? O preâmbulo, ele seria esse item 2, já falamos dele, só para você ter registrado. Partido político, representado por seu diretório nacional, posicionamento do Supremo, né, nesse sentido. Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ, número tal, no TSE, número tal, com representação no Congresso. O endereço do partido político e do advogado, vem propor a ação declaratória de constitucionalidade, no nosso caso, com pedido de medida cautelar, conforme, né, artigo 102, inciso 1, a linha A, quanto ao cabimento da ADC, e a linha P, quanto ao pedido de medida cautelar, tá? Em favor ou em defesa, no caso da Lei 12.990, de 2014, e aí eu posso trazer lá no meu preâmbulo, já de antemão, uma redação mais ou menos nesse sentido, cuja cópia integral segue acostada aos autos pelos motivos a seguir expostos. Vamos trazer aqui do objeto, demonstrar o objeto, né, da ação, que recai sobre a Lei 12.990, de 2014, a competência para julgamento do STF, e a razão pela qual a gente endereçou a ADC ao Supremo Tribunal Federal, legitimação ativa, que é a do partido, né, como já vimos, X, Y, Z. Então, vão abrir um parágrafo para falar da sua legitimação ativa e a representação no Congresso, que foi aqui satisfeita. Um tópico para demonstrar a controvérsia judicial relevante e para falar ainda da medida cautelar, preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e o perigo da demora. Depois, trazendo aí para o caso concreto, o que eu percebo aqui que seria possível você alegar na fundamentação, né, do direito? Primeiro,
a reserva de vagas e a força normativa da Constituição. Então, aqui, essa declaração de constitucionalidade da lei de cotas, ela tem por fundamento, já no artigo 1º da Constituição Federal, vários dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais sejam a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho. Ainda, né, os objetivos da República Federativa do Brasil poderiam ser aqui mencionados, como o objetivo da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional. No artigo 4º, a gente tem lá no inciso 8º, né, o repúdio ao racismo, o que, né, vai em defesa da lei de cotas. No artigo 5º nem se fala, ele é sempre um ponto importante de checklist, de análise, né, de fundamentação jurídica. Aqui eu tenho como fundamentação jurídica o princípio da igualdade material. Concordam comigo? O princípio da igualdade material. O próprio princípio da legalidade, porque essa lei já está em vigor e ela presume-se constitucional. Ainda, né, a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Caso, né, não seja declarada a constitucionalidade dessa lei, seria aí o inciso 41 do artigo 5º, tá? A inconstitucionalidade da Lei 2.990 seria, né, uma forma de discriminação a liberdades fundamentais, violação aos direitos sociais. Lá no artigo 37, né, quando a gente trata aqui dos direitos sociais, o acesso a cargos públicos, fazendo-se, então, valer essa lei como uma possibilidade, né, de concretização de uma ação afirmativa. E, por fim, eu ainda destacaria o artigo 193 da Constituição Federal, quando trata, né, da ordem social e que tem por objetivo aqui o primado ao trabalho e como objetivos, volte lá no artigo 193 da Constituição Federal, o bem-estar e, sobretudo aqui, a justiça social como objetivo da ordem social. Então, todos esses artigos aqui podem fundamentar, né, o meu pedido de declaração de constitucionalidade da Lei 12.990. A efetivação de uma ação afirmativa e sanar esse estado de insegurança jurídica na realização de concursos públicos federais, que devem se pautar, então, na Lei 12.990, havendo, né, uma convergência aí, dos julgados em todo o território nacional, com efeitos erga omnes, né, com efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, ok? Seriam esses os fundamentos jurídicos. O que mais? Passo já para o pedido. Nós temos 3 grandes partes, né, aqui na petição inicial. Controvérsia judicial, que já foi demonstrado, fundamentação jurídica e os pedidos. E aí, os pedidos, já vimos. Vou pedir a concessão de medida cautelar para suspender os processos que envolvam a aplicação da Lei 12.990 até o julgamento definitivo dessa ADC. Seja julgado procedente o pedido para ser declarada a sua constitucionalidade, ouvido o PGR e juntados os documentos anexos. A juntada de documentos aqui consiste na juntada da Lei Federal 12.990 de 2014 e julgados que demonstrem a divergência jurisprudencial. Estando aí, né, comprovado essa controvérsia judicial relevante, preenchido o requisito do artigo 14, inciso 3º da Lei 9868 de 99, que é o artigo aí mais importante, né, na construção da petição inicial da ADC, por ser uma particularidade dessa ação. Por fim, valor da causa e o fechamento. Data, local, advogado e OAB. Tá prontinha a sua petição inicial em ADC, tá? Então vejam lá, nós fecharíamos aqui com o valor da causa e o fechamento. Convido a todos para mais um treinamento. Hora de treinar e que você faça uma outra ação declaratória de constitucionalidade para fixar todas essas informações. Bom,
pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa última aula, tanto o bloco teórico quanto o bloco prático, se você seguiu a sequência aí do nosso curso, né? Passamos pelos remédios funcionais, pelos recursos, defesa do réu e encerramos esse último módulo com as ações do controle concentrado de constitucionalidade. A minha querida amiga e parceira Tárcia ainda trabalha com vocês a ADO e a ADPF, e aí a gente encerra as peças prático-profissionais, ficando sempre, né, um convite para revisão de todo o material, das aulas que ainda não ficaram muito claras. A gente vai ter aí mais na véspera da prova a identificação de peças, treinarmos, né, quando embaralha tudo, esses marcadores para identificar se eu vou propor um ADC, se é uma petição inicial, se é um remédio. É o nosso último módulo. Lembrando que ainda está disponível aí um box com correção dos exames anteriores, para a gente cada vez conhecer melhor a banca que a gente vai encarar. Enfim, né? Fica aí os meus mais sinceros desejos de sucesso absoluto na sua prova. Estarei sempre na torcida e à disposição de vocês para o que precisarem, né? A gente mantém aí diversos contatos de comunicação e desejo de coração que você vá muito tranquilo, certo de que fez a sua parte e um curso, né, completo em que você é protagonista. Você é o principal elemento, porque você está construindo, sedimentando aí o seu conhecimento. A gente foi apenas, né, vetor, trouxemos aqui de forma sistematizada e um raciocínio linear a construção dessas peças. Meu muito obrigado, só tenho a agradecer, gratidão por você que veio até aqui juntinho de mim, da professora Tárcia. Espero ter notícias da sua aprovação e que você seja muito feliz na sua vida profissional, no exercício da advocacia. É um prazer poder participar dessa fase da sua vida que apenas inicia uma trajetória aí de muito sucesso. O que eu tenho então para dizer é muito obrigada. Obrigada mesmo, né, por poder entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no tempinho que você teve para assistir essa aula e contribuindo aqui minimamente, né, para o sucesso na sua aprovação. Uma excelente prova para todos vocês. Costumo sempre pedir aos meus alunos, né, peito de pombo, siga firme nos seus objetivos, nos seus propósitos, cabeça levantada, peito de pombo, firme e convicto de que dará tudo certo. É importante a gente manter sempre o pensamento positivo, fazendo a nossa parte, o universo conspira a nosso favor. Um abraço a todos, desejos de boa prova sempre. Até mais!